Toda jornada de grandeza começa com uma queda. Para Yuji Itadori, essa queda não foi apenas simbólica, foi literal, visceral, marcada pelo gosto amargo da morte. Logo no início de sua trajetória, ele se depara com algo que nenhum jovem de sua idade está preparado para encarar: a perda inevitável, o fracasso absoluto diante da brutalidade das maldições. Sua primeira derrota não foi em uma batalha justa, mas na constatação de que, por mais que fosse rápido, forte ou corajoso, ainda assim não poderia salvar a todos. Essa é uma das maiores dores da vida: descobrir que a vontade, por si só, não é suficiente. Yuji queria proteger, queria estar presente, queria, acima de tudo, honrar as palavras de seu avô: você deve ajudar as pessoas. Mas a realidade não tardou a esmagá-lo. A morte chega sempre antes da justiça, e muitas vezes antes da força. A primeira derrota de Yuji não foi contra Sukuna, nem contra qualquer inimigo externo, foi contra a própria impotência. Mas é nesse abismo que nasce a sua verdadeira essência. Porque perder não o destruiu, pelo contrário, perder o moldou. A derrota, para ele, não significou desistência, mas sim transformação. E aqui está a chave: Yuji não perdeu a si mesmo. Ele não permitiu que o fracasso apagasse sua chama. Muitos, diante da mesma experiência, teriam sucumbido ao desespero ou ao cinismo. Teriam escolhido acreditar que não vale a pena lutar, já que a morte sempre vence. Yuji, porém, escolheu outro caminho: o da persistência. Jung falava sobre a sombra, aquele lado obscuro que carregamos e que insiste em nos puxar para baixo quando somos confrontados pelo sofrimento. A primeira derrota de Yuji poderia ter alimentado essa sombra, transformando-o em alguém frio, apático, talvez até cruel. Mas sua humanidade recusou esse destino. Ele aceitou a dor, mas não deixou que ela definisse quem ele era. E é aqui que a lição se conecta à nossa realidade. Quem nunca sentiu que seus esforços não foram suficientes? No esporte, nos estudos, nas relações pessoais, a derrota é uma constante. Mas o que realmente nos marca não é o fracasso em si, e sim o que fazemos depois dele. A maioria se perde, desiste, afunda, apaga o fogo que um dia ardeu dentro de si. Poucos são aqueles que conseguem perder e, mesmo assim, manter intacta a sua identidade. Yuji nos ensina que o verdadeiro valor não está em vencer sempre, mas em não deixar que a derrota roube quem você é. Porque a primeira derrota não é o fim, é apenas o início de um caminho onde cada queda servirá como prova de resistência. E talvez seja justamente essa marca do herói. Não o número de vitórias, mas a capacidade de continuar sendo ele mesmo, mesmo quando tudo ao redor o empurra para se tornar alguém diferente. Perder sem perder-se. Essa é a primeira lição de Yuji Itadori. Yuji Itadori nunca pediu para ser herói. Sua vida poderia ter seguido o caminho simples e pacato de um estudante comum, um garoto que apenas buscava viver bem seus dias, rindo com amigos e cuidando do avô. Mas o destino, ou, talvez, a crueldade da existência, o lançou para dentro de uma guerra contra forças que nenhum humano deveria enfrentar. E foi nesse campo de horrores que ele descobriu uma verdade incômoda: o herói não nasce da escolha, mas da dor. A dor de Yuji não é apenas física, é existencial. Ele carrega em seu corpo a prisão de Sukuna, o rei das maldições, um fardo que o torna alvo de desconfiança, medo e ódio. Ele não pode simplesmente desistir, porque sua vida já não lhe pertence totalmente. Cada respiração sua é uma negociação com a morte. Cada batalha é uma chance de perder o controle e se tornar o monstro que jurou combater. Imagine a pressão. Viver sabendo que dentro de você habita a destruição que pode massacrar aqueles que você mais quer proteger. Isso não é força, é tortura. E ainda assim, Yuji continua. Continua porque compreendeu algo que muitos evitam encarar: a morte é inevitável, mas o legado é opcional. Quando seu avô morreu, deixou a Yuji a única herança possível, uma frase simples, quase banal, mas que se tornou a pedra fundamental de sua vida: você deve ajudar as pessoas. Esse eco do passado funciona como uma corrente invisível, puxando sempre de volta à humanidade, mesmo quando a dor e a escuridão tentam engoli-lo. Aqui vemos o paradoxo: o herói não é aquele que escolhe salvar. O herói é aquele que, mesmo esmagado pela dor, não encontra outra saída senão continuar salvando. Yuji não veste a capa porque quer, mas porque não suportaria viver consigo mesmo se abandonasse os outros ao destino cruel que ele já testemunhou. É quase uma condenação, uma prisão moral. Ele precisa ajudar, mesmo que isso custe sua sanidade. Na vida real, quantos de nós carregamos fardos que não escolhemos? Uma família desestruturada, a pressão dos estudos, a cobrança no esporte,
o peso de expectativas que não pedimos. É fácil acreditar que esses fardos nos tornam vítimas, mas Yuji nos mostra outra perspectiva. Não somos definidos pelo que escolhemos carregar, mas pelo modo como carregamos aquilo que nos foi imposto. A dor não é desculpa, é combustível. Nietzsche dizia: quem tem um porquê enfrenta qualquer como. O porquê de Yuji não é grandioso, não é messiânico, é apenas humano. Ajudar, mesmo que doa. E é isso que o torna maior do que qualquer dom ou talento. Porque o verdadeiro herói não é aquele que vence todas as batalhas, mas aquele que encontra sentido no sofrimento inevitável e o transforma em legado. Yuji Itadori nunca quis ser herói, mas é justamente por não querer que seu heroísmo se torne tão real. Ele é o herói de 1000 derrotas, porque cada perda não o destrói, apenas reforça o peso do legado que carrega. Se existe uma marca que define Yuji Itadori, não é a vitória, é a repetição da queda. Ele perde amigos, perde batalhas, perde partes de si mesmo a cada confronto, mas, como uma fênix que não tem o luxo de renascer em chamas, ele se levanta com a mesma carne dilacerada e a mesma alma ferida. Yuji não possui o brilho de um gênio, nem a invencibilidade de um prodígio. O que ele tem é uma resistência brutal, quase desumana, de continuar mesmo quando já não resta nada. É fácil admirar o campeão que sempre vence. É fácil seguir o ídolo que nunca falha. Difícil é olhar para alguém que acumula derrotas, que carrega cicatrizes visíveis e invisíveis, e ainda assim se recusa a cair definitivamente. Yuji é esse alguém. Ele é a encarnação de uma verdade incômoda. O fracasso não é o oposto da vitória, mas o caminho até ela. Na filosofia estoica, há a ideia de amor fati, o amor ao destino. Aceitar não apenas as glórias, mas também as quedas, os obstáculos, a dor, como partes necessárias da vida. Yuji, mesmo sem perceber, pratica esse princípio. Ele não foge do fracasso, não tenta apagá-lo ou fingir que não aconteceu. Ele o carrega como uma cicatriz exposta, como uma lembrança de que cada derrota o prepara para a próxima resistência. E aqui está a diferença entre ele e tantos outros personagens, e, por extensão, entre ele e muitos de nós. A maioria encara o fracasso como sentença final. Reprovar em uma prova, perder uma partida, falhar em uma relação, e logo vem o pensamento: eu não sirvo para isso. Mas Yuji nos lembra que fracassar 1000 vezes não significa nada, desde que você resista 1001. O fracasso só se torna derrota definitiva quando nos recusamos a levantar. Pense no esporte. Quantos atletas de elite não falharam mais vezes do que venceram? Quantos chutes errados? Quantas derrotas em campeonatos? Quantas críticas suportadas antes da consagração? O que separa o medíocre do grande não é a ausência de erros, mas a constância em continuar apesar deles. Yuji, nesse sentido, é um espelho para todo jovem que treina, estuda, luta contra si mesmo diariamente. Ele prova que cair não é vergonha. Vergonha é permanecer no chão. Nietzsche dizia que o homem é algo a ser superado. Yuji é a ilustração viva dessa frase. Ele fracassa, mas cada fracasso é uma superação de si mesmo. Um salto para além de seus limites anteriores. O inimigo pode ser mais forte, a dor pode ser maior, a morte pode estar à espreita, mas enquanto houver uma última gota de vontade, ele resistirá. Fracassar 1000 vezes, resistir 1001. Eis a fórmula, não mágica, não heroica, apenas humana. Porque no fim, Yuji nos mostra que a verdadeira vitória não está em nunca perder, mas em nunca permitir que a perda seja maior que a vontade de continuar. Yuji Itadori nunca buscou ser o mais forte. Seu caminho não foi pavimentado pelo desejo de superar todos, mas pela necessidade de não se render a si mesmo. A verdadeira vitória, para ele, não é derrotar Sukuna ou exterminar todas as maldições, é encarar o espelho depois de 1000 derrotas e ainda reconhecer quem está ali. O que diferencia Yuji de tantos heróis clássicos é justamente essa inversão de valores. Ele não representa a glória imbatível, mas a fragilidade que persiste. Sua vitória não é coroada com aplausos, mas com silêncio. Não é um troféu que ele ergue, mas o peso da responsabilidade que ele continua carregando. Porque, no fundo, Yuji já entendeu. O verdadeiro inimigo não está fora, mas dentro. Nietzsche dizia: aquele que olha muito tempo para o abismo corre o risco de que o abismo olhe de volta para ele. Yuji olha para esse abismo todos os dias, na forma de Sukuna. O rei das maldições não é apenas uma ameaça externa, mas um reflexo sombrio, um lembrete constante de tudo que Yuji poderia se tornar se desistisse de resistir. Cada vez que ele se levanta, não está apenas enfrentando monstros, está dizendo não ao seu próprio colapso. Essa é a vitória que poucos compreendem. Transcender a fraqueza não significa eliminá-la,
mas aceitá-la como parte de si e ainda assim seguir em frente. Yuji não nega sua dor, não finge que não falha, não esconde suas lágrimas. Ele abraça cada rachadura como parte daquilo que o constrói. E é exatamente por ser tão humano que ele alcança uma força sobre-humana, a força de continuar, mesmo quando não há garantia de nada além de mais sofrimento. Na vida real, a vitória raramente tem a forma que idealizamos. Não é sempre estar no pódio, não é sempre conquistar reconhecimento. Muitas vezes, vencer é apenas resistir à vontade de desistir. É acordar no dia seguinte e tentar de novo, apesar do cansaço, apesar das críticas, apesar da solidão. É transcender a própria fraqueza ao entender que ela nunca vai embora, mas que ela não precisa definir o rumo da sua vida. Yuji nos ensina que não precisamos ser invencíveis para sermos vitoriosos. Sua jornada é um testemunho de que a grandeza nasce justamente da fraqueza exposta, da vulnerabilidade assumida, do coração que insiste em bater mesmo quando o corpo pede descanso. Ele é o herói de 1000 derrotas, mas é também aquele que prova que a maior vitória não é ganhar, é não perder a si mesmo no processo. E, no fim, talvez essa seja a mensagem mais poderosa de todas. Não é o herói que vence sempre que inspira, mas o herói que nunca para de resistir. Porque, assim como Yuji, cada um de nós carrega dentro de si a chance de transcender a própria fraqueza e transformar as cicatrizes em símbolos de vitória.